Olá, sejam todos e todas bem-vindos aqui no nosso podcast A Palavra é Delas. Estamos começando o nosso. Vai ser um espetáculo hoje, vocês vão gostar muito. Nós temos uma convidada muito especial. E eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Fabíola Alencar, eu estou de óculos de grau, usando óculos de grau, tenho meu cabelo castanho, com as mechas, meu vestido é preto, com detalhes brancos, eu estou numa sala onde tem um quadro pintado, inclusive por mim, atrás, com flores, e aí eu vou passar para as minhas colegas se apresentarem e convidarem a nossa brilhante convidada hoje para vocês se deliciarem com o nosso papo. É isso aí, Fabiola. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Melissa e também estou muito feliz aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast A Palavra é Delas, né? O primeiro já foi um sucesso, todo mundo gostou muito e manter o nível foi uma questão de honra. Então a gente trouxe outra colega nossa aí tão gente boa, tão sucesso e tão inspiração quanto a primeira, né? O meu nome, como já disse, é Melissa, sou negra, cabelo cacheado, hoje eu estou de cabelão solto aqui até o ombro. Estou no quartinho de casa, no quartinho de brinquedos aqui das meninas. Ao fundo tem os meus quadros aqui gestante das duas meninas. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Passando agora também a palavra aqui para nossa amiga Maria Rosa. Oi, gente, oi, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E é como disse as minhas amigas anteriormente, estamos no segundo episódio desse podcast, né? Que é um espaço para a gente conhecer nossas colegas, mulheres inspiradoras, né? Muita gente deu feedbacks, assim, legais a respeito do primeiro episódio. Então, eu vou novamente me apresentar, né? Sou uma mulher parda, cabelos compridos. Estou aqui no escritório da minha casa, acabei de chegar do trabalho, correndo, como sempre. Estou aqui no escritório do meu apartamento. Atrás de mim aqui tem a minha estante de livros. Eu estou usando aqui uma blusa preta, um colarzinho de pedras azuis. E muito ansiosa para começar esse nosso papo legal com a nossa colega Elga Lustosa, que é advogada da Caixa desde 2005, como eu. Ela é mestra em Ética e Filosofia Política. Nasceu em Goiás e viveu algum tempo no Piauí, como eu, viu, Elga? Também passei um tempo lá no Piauí. Estado de origem da família dela, de quem herdou o gosto por histórias. Com o tempo, além de escutar os contos, também decidiu escrever, inspirada, entre outros pontos, no avô paterno, que é prosador e contista. O hobby que cultivou desde criança cresceu e se materializou na forma do primeiro livro escrito por ela, o romance Casa de Taipa, que será lançado agora, dia 22 de setembro, pela editora Penalux. Seja muito bem-vinda, Elga. Eu tenho um Olá, prazer menina. enorme conhecer você, tá? Passo a palavra agora para te apresentar e começar esse nosso bate-papo. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui nesse segundo podcast, né? Começou há pouco tempo, já foi um sucesso com o primeiro, e aí eu me senti assim muito honrada de estar aqui logo no segundo, ser convidada para falar, né? E eu sou uma mulher branca, né? De cabelos castanhos. Estou na minha casa, atrás da estante de livros também, que eu gosto muito. Gosto de usar brincos compridos. Tenho gostado cada vez mais da minha idade, tenho 45 anos,
e tenho superado algumas questões, e uma delas é a escrita. E é muito bom estar aqui, eu agradeço. Ai, que ótimo. Então, Fabíola, Tudo bem, eu achei interessante, queria começar o seguinte, essa transição de Goiás para o Piauí, né? Em que momento foi e por que se deu, né? De Goiás para o Piauí, assim, estados tão longos, tão distantes. Como é que foi Sim. isso na sua vida? Vamos começar a Vamos saber. começar da origem, né? Meus pais, eles são piauienses, né? E eles foram os dois estudar em Goiás, novinhos, e aí lá se conheceram, os dois nordestinos e da mesma terra. E eu Ah, nasci em Goiás, morei em Goiás muitos anos, a minha infância em Goiás, e aí fui para o Piauí, para Teresina. Depois de uns anos, meus pais quiseram voltar para o Piauí, e aí voltei e fiquei um tempo grande em Teresina. E aí sempre eu passava as férias no Piauí e tinha aquela convivência, né, com o povo nordestino. Gosto muito de cuscuz, de tapioca. A culinária não deixou, e meus pais nordestinos, mesmo morando em Goiânia, eu continuava aquele ritmo, né, do Piauí, mesmo morando em Goiânia. E aí me formei no Piauí, sou muito grata à Universidade do Piauí. Formei até com um colega nosso, Mário Peixoto, ele é da minha turma. fica Aí tranquila. morei no Piauí, sempre tive o hábito de ler bastante, muito, e o meu avô, ele sempre fez parte desse imaginário, assim, folclórico. Ele contava histórias pra gente quando a gente era criança. Eu até criança, meus primos, eu até imaginava, assim, que eu estava dentro daquela história, parecia uma história fantástica. E ele escreveu 3 livros, então eu tive essa influência familiar, né, muito grande na parte da literatura. E aí e aí eu já começava a escrever desde pequena, mas tinha muita vergonha de mostrar meus escritos. Cara, Elga, tu falaste sobre esse teu amor pela escrita, né? E aí me veio na cabeça, assim, vieram duas perguntas, né? Primeiro, eu queria que tu contasse onde que tu entrou na Caixa, né? Por onde você já passou, onde você está hoje na Caixa, assim, tua trajetória profissional. E onde foi ali, dentro aqui da Caixa, que tu conseguiste fazer essa virada de chave ou juntar, assim, lógico, a direito é uma atividade que a gente escreve muito, né? Mas é um tema que não tem nada a ver com o teu Não. profissional. Então, como foi que tu decidiu escrever sobre esse tema, história de mulheres de sertão? Por que tu decidiu? Então, conta a tua história na Caixa e ali, juntinho com a Caixa, onde que foi que tu entrou essa ideia de abordar esse tema do teu livro, desse romance? Tá, eu entrei na Caixa, tinha 27 anos, bem nova, né? E aí entrei naquele ritmo de Caixa, trabalhando muito, e me dissociei um pouco desse meu gosto até de ler mesmo. A gente reduz bastante, fica mais para a parte jurídica, voltado, e entrei no Juri BR. Depois eu fui para a GEAJU, eu já andei bastante, viu? Já andei no FGTS, crédito imobiliário, já andei em muita coisa. E aí depois fui para a GEAJU, para produtos bancários, e fiquei lá um tempo e depois retornei para Goiânia. Retornei, fiquei um tempo em Goiânia, no Jurídico Goiânia. E aí foi quando eu tive minha filha e tal. E aí veio a pandemia, né? A pandemia, acho que foi uma virada de chave para todo mundo. E aí eu passei a me questionar, né? Se eu queria levar uma vida. Eu adquiri uma doença autoimune, que é psoríase. E ela realmente implicou eu pôr o pé no freio e mudar um pouco e olhar mais para mim, sabe? Olhar mais eu como mulher, como pessoa, não só profissional, não só a mãe, mas olhar para a Elga. E aí eu estava numa fase muito difícil com essa psoríase, ela estava muito descontrolada e veio a pandemia. E aí, por incrível que pareça, eu posso dizer que para mim a pandemia não foi de todo ruim, que foi esse processo de autoconhecimento. E aí foi um momento que eu fui para Jejuque, que é uma área do conglomerado, voltei para a matriz,
E aí estou lá desde 2019. E aí, nesse processo, né, de pandemia, de encarar uma doença autoimune, ter que voltar e falar assim, poxa, eu tenho que cuidar de mim, aí foi isso que aconteceu, acho que a virada de chave. Eu voltei, aí eu comecei a ler muito filosofia e terminei o mestrado, aí fui enveredando para a filosofia. E aí terminei o mestrado em filosofia. E aí eu digo, gente, depois que eu consegui fazer o mestrado em filosofia, eu acho que eu dou conta de tudo, sabe? Porque é muito pesado, mas eu consegui e não foi assim tão tão pesado, sabe? Foi um processo de autoconhecimento. E aí caminhei, né? Fui caminhando para a filosofia e aí disse assim, voltei para ler meus livros de literatura, que eu sempre gostei bastante. Estou voltando hoje a ler escritores brasileiros, né? Porque eu escrevi um romance regionalista, então assim, estou voltando para ler João Guimarães Rosa, estou voltando para ler Jorge Amado, para tentar também dar uma verificar como que é a leitura, a escrita deles, né? E aí foi que eu mudei também de cidade, novamente eu mudei de cidade na pandemia, porque eu falei assim para mim mesma, eu preciso ter uma vida mais tranquila. E aí eu notei que com a pandemia eu tive um controle muito grande da psoríase e ela praticamente regrediu. E aí eu vi que não pegar trânsito, não ter aquele estilo de vida, de consumo muito grande, de shopping, não sei o quê, eu voltei para uma cidade pequena, fiquei numa cidade pequena na pandemia. E aí foi quando eu decidi voltar, morar na cidade do meu esposo, que é no interior de São Paulo. Aqui, para mim, eu digo para ele todo dia, parece que eu moro na Europa. E a minha filha se adaptou muito bem, e aí acabou que eu voltei para esse mundo, né? Esse universo de literatura. Fim de semana também comecei a desenvolver um esporte, porque não tenho, né? Eu não tenho shopping mais para ir, então eu tenho que fazer outras coisas, sabe? Então foi um processo muito grande de autoconhecimento. Ei, Elga, e me diz uma coisa, então, assim, para eu entender, tá? É, tu assumiste na Caixa em Brasília, Em é isso? Brasília. Aí depois tu foste para Goiás, aí Isso, agora tu estás em São Paulo. isso. E desde Olha que quando que tu doido, estás em São parece cigano. Ah, eu entendo, viu, que eu já fui para vários estados também. Ele- Mas fala um pouquinho da tua obra pra gente, assim, E da aí tua, foi, do teu livro. era onde eu ia chegar. E morando aqui no interior de São Paulo, eu comecei a sonhar com o Nordeste. Comecei a sentir assim, sabe, assim, porque tudo aqui é muito diferente. Aí eu comecei a pensar no Nordeste, e pensar em histórias que a minha avó contava e comecei a escrever. Comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever. A personagem que inicia a obra é Maria Moça, o nome dela é o nome da minha avó paterna. E aí eu achava que a história ia ser em torno dela. Só que quando eu fui escrevendo, foram aparecendo outras personagens, é impressionante, foi caindo ideias da minha cabeça, e eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Quando eu vi, eu já estava finalizando uma história. E aí ela estava guardada a sete chaves, né? Eu falei, nossa, e agora? Ela estava ali guardada a sete chaves, eu falei, e aí, eu vou enfrentar isso ou não vou? Sabe? E um ano atrás eu tinha escrito uma crônica para um blog de psoríase, contando o dia de uma pessoa com psoríase. E foi muito bem recebida a crônica. E aí eu falei, nossa, gente, eu tenho que mostrar essa obra. E aí eu falei, vou procurar uma editora. Eu não queria fazer independente, porque eu falei assim, independente eu acho que não vai ser legal. Eu vou tentar por uma editora. E aí mandei para uma editora, vi uma editora, coloquei no Google, editora para autores iniciantes. E aí apareceu a Penalux. Aí eu mandei o meu original para ela, e aí com 10 dias que eu tinha mandado, aí virou uma loucura na minha vida. Ela já aprovou o original e já mandou o contrato. E eu falei, caramba! E aí começou a acontecer as coisas saindo do meu controle, sabe? E aí foi uma grande alegria, né? Foi assim uma Você, coisa inesperada.
Você tem um número preciso de quantos personagens compõem um livro? Olha, eu não me lembro, eu não fiz essa numeração, porque foi uma coisa, um processo criativo, e aí você vai colocando, colocando, mas tem muitas mulheres, né? Tem a mãe, tem a filha, que é a Maria Moça, e aí vai indo a irmã, que é a Filó, e aí vai andando a história. E os nomes são todos nordestinos, assim? São, inclusive tem o hábito do Piauí, né? A história se passa numa cidade fictícia que eu criei, né? Porque eu não queria. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, e no 100 Anos de Solidão ele cria Macondo. E aí eu gosto dessas histórias meio fantásticas. Acho que meu avô que é uma herança que eu tenho dele, e aí eu criei essa cidade imaginária. E a cidade é o nome que era o nome do sítio do meu avô paterno. E aí tem toda uma história que gira do nome, eu até vou falar bem pouquinho lá, mas fala, é meio engraçado. E aí tem várias problemáticas femininas, né? Inclusive coisas que a minha mãe passou, que a minha avó passou, né? Vários abortos, né? A minha avó, por exemplo, ela abortou várias vezes, assim, em situações de dureza, né? Do sertão. E aí E a eu tua família continua lá, problemática. Elga? Tua família Hã? continua lá no Piauí? Tu tem É, parte a da minha, família ainda lá no Piauí? os únicos que moravam em Goiânia era a minha mãe e meu pai, né? E aí porque eles foram estudar e aí ficaram lá, foram ficando. Mas aí, uma época, que foi quando eu era adolescente, eu fui morar no Piauí, porque eles falaram, eu quero voltar para minha terra natal. E aí foi onde eu me formei, em Teresina, né? Legal. Elga, tu falaste uma coisa que, inclusive, assim, eu tenho percebido isso muito, não só aqui no nosso ambiente de trabalho, dentro da própria associação, como também, assim, na minha vida pessoal, talvez pela nossa idade, porque somos todas da mesma idade, assim, mas de como a gente, numa certa idade, né, a gente chega num grau, assim, não sei se pelo autoconhecimento ou pelas circunstâncias e a maturidade, em que a gente, aquilo que a gente achava que não ia dar conta ou que seria incapaz, não sei se isso tem a ver com a idade das crianças, né, a gente passar aquela fase que a gente tem que se dedicar muito a todo mundo, né, do casamento, dos filhos, e para depois a gente começar a se dedicar a gente e sanar as nossas próprias questões, mas da gente saber que a gente é capaz, né? Então, você se propôs e você trouxe uma coisa, assim, uma frase que eu achei muito impactante. Então, a partir de um problema, né, uma questão sua pessoal, a psoríase, você conseguiu finalizar um mestrado e escrever um livro, e tudo isso após um tempo de autoconhecimento. Então, uma frase muito importante que eu trouxe, assim, né, um pensamento muito importante, assim, a gente é capaz. É difícil, parecia impossível fazer o mestrado em filosofia, mas você fez. E assim, como Sim. você pensa que muitas de nós também, assim, é um sacrifício, é difícil, é. E a partir daí eu te pergunto, tu pensas em como tu faz para conciliar primeiro essa tua vida profissional, mãe, esposa, escritora agora, e primeiro como que tu faz, né? Como que isso tudo aconteceu? Se é que tu nem sabes se o negócio foi fluindo, e se tu pensas em escrever outro livro, outros, né, livros, a partir dessa experiência? Então, conciliar esse tanto de tarefa, realmente a gente se pergunta, né, e fala como é que a gente consegue, né? Mas a escrita para mim ela é uma forma também de terapia, sabe? Foi muito bom assim para minha pessoa escrever todos os dias. Eu geralmente era no final do dia ou então no fim de semana eu escrevia bastante. E assim, é terapêutico. E aí conciliar com tudo, realmente é uma pergunta que eu jogo até para vocês. Como é que vocês conciliam a vida de vocês? Porque realmente são muitas atribuições que a gente tem. Mas eu acredito assim que a gente tem que olhar assim para a gente, parece um pouco assim clichê,
Mas eu acho que a gente só adquire isso, infelizmente, mais madura, que é depois dos 40. Mas acredito que foi uma coisa assim que foi realmente, se eu não mudasse, eu acho que eu ia piorar muito da doença autoimune, ou então eu ia adquirir outra coisa, um estresse muito grande. Então, assim, realmente essa parada foi muito boa, sabe? Ela é importante, eu acho que todas nós, já com 40 e poucos anos, a gente tem que fazer isso e também se gostar mais, né? Eu acho que depois que a gente tenha 40, a gente fala, poxa, não vou mudar mais, não vou nascer mais bonita, não vou, sei lá, sabe? Não vou nascer com tal jeito que eu queria antes. Então, assim, é um processo muito grande de aceitação e isso é muito bom. Muito bom. Para mim, sim. Acredito que para vocês também. Eu queria saber o seguinte: você retratou no livro o universo feminino, né? E daí você tinha personagens inspirados na sua avó, numa geração mais antiga. E tiveram mulheres também na geração mais nova, as jovens. E qual a diferença, e se tem, qual a diferença de evolução ou de mudança ocorrida entre a geração da sua avó, lá no Piauí, para a geração mais jovens, lá da região? Então, Fabíola, essa é uma excelente pergunta. No livro, eu não coloco uma cronologia de tempo. Tanto que, se você imaginar, mas parece ser um pouco antigo. Mas aí eu trago temáticas mais atuais que foram surgindo, surgiram mesmo. E aí, quando eu fui pesquisar, eu falei, gente, não faz tanto tempo que a mulher teve esse direito. Tem um exemplo que eu posso te dar, que é o da mulher, de uma delas, que é grávida, adolescente, que é um tema atual, foi para ganhar um filho na cidade mais próxima. E aí ela, chegando lá, ela não pôde, a mãe dela não pôde acompanhá-la. E ela precisava da mãe naquele momento, porque ela era basicamente uma criança, com outra criança. E ela não pôde entrar. E aí depois eu escrevi isso tranquilo. Depois eu fui pesquisar, o direito da mulher a ter uma acompanhante grávida veio só em 2005. Então, assim, são coisas que a gente acha que, é lá atrás, não. São temas que a gente tem que lutar e parece que, é chato falar toda hora em militância. Não, não é. A gente tem que sempre estar tentando trazer esses temas à tona para exatamente para quebrar. Parece que tem uma casca e a gente precisa, sabe, aquele tanto bate até que fura. É. Romper, né, barreiras, né? Romper as barreiras, exatamente. E aí, essa questão da menina grávida, adolescente, que é um problema que eu também pesquisei depois, tem muito ainda, um índice muito alto de meninas adolescentes, e essa questão da mulher grávida ter um acompanhante, o direito dela, no SUS, só veio em 2005. Eu não me lembro o número da lei, mas só em 2005. Então, a gente vê que não faz tanto tempo assim, é atual, É. né? Ai, eu já estou ansiosa, assim, para ler o teu livro, tá? Eu não Assim, o queria dar objetivo... spoiler. O objetivo da gente, assim, aqui no podcast é justamente conhecer esses lados, assim, das colegas, né? Que, que inspiram, assim, a vida da gente mesmo. Aquilo que você estava falando, a Melissa, a Fabíola, sobre a gente se conhecer e ir atrás dos nossos sonhos, né? Você está indo e muito legal mesmo saber que a gente tem uma colega que está lançando agora um livro, seu primeiro livro, e correndo atrás de, de um sonho, né? De infância. Muito legal mesmo. Eu espero que tenham vários e vários outros livros aí para gente, tá? Eu ia te perguntar aí também, assim, que eu estava vendo na tua página, no teu perfil do Instagram, assim, que tu postas lá alguns livros, né, que tu tá lendo no momento e tal. Tu tem, assim, tu tem autoras preferidas, autores atuais e antigos, para te dizer pra gente?
Ah, ótimo. Essa questão da leitura, eu sempre fui uma boa indicadora de livros. E aí também foi uma coisa que me startou de dizer assim, poxa, eu já li muito livro na vida e todos os livros que as pessoas, assim, que eu indico, as pessoas, nossa, adorei aquele livro, você me indica mais, também era uma coisa que acontecia bastante. E assim, o que a gente falava muito lá na pós da filosofia é o seguinte, a gente já escutou muito, tem muitos livros escritos por homens. Por exemplo, eu estava falando para vocês, estou lendo João Guimarães Rosa e Jorge Amado. O olhar deles é muito interessante. Agora que eu escrevi esse livro, é um olhar masculino, sabe? É impressionante como a gente vê até a forma como ele fala da mulher, é muito olhar masculino. E aí, hoje, foi até uma coisa, um assunto que eu toquei lá para a Marciana na reportagem, a gente quer ouvir mulheres, entendeu? A gente quer escutar histórias de mulheres, histórias com um outro olhar. Entendeu? Porque já foram anos e anos, e aí a gente já falava isso na filosofia. Ah, tem a coleção Os Pensadores, mas não tem as pensadoras. É verdade. Que legal, Então, Faz assim, que muito legal. sentido. então Pois são é, coisas que é, a gente desenvolve, né? A leitura e as indicações, se quiserem, eu sempre darei uma indicação boa, acredito eu. Tá certo. Tu faz parte de algum clube de leitura? Algum Então, grupo de aqui na leitura? minha cidade, eu estou procurando eu acabei de encontrar um que eu vou a primeira vez no sábado. No sábado. Mas eu estou com um projeto pensando ainda, né, como é que eu vou fazer, de desenvolver a leitura para adolescentes, porque o que eu noto hoje é que os adolescentes só gostam de tablet, de celular, e aí eu estou lutando com a minha filha e falei para um grupo de mães, e falei assim, ó, vocês têm interesse de, sei lá, eu mediar um livro com as crianças? Aí eu acho que eu vou fazer um pouco esse trabalho, mas vai ter que ser no fim de Ai, que semana, não sei legal, que horas. Elga. Mas para essa, Que porque legal. eu estou bem preocupada, sabe, das crianças não lerem, sabe? Impressionante. É A verdade. Fabíola ia falar e eu acabei entrando. Diga lá, Fabíola. não é porque era só fazer uma pergunta, assim, porque infelizmente o nosso tempo Já estamos, né? Passou Chegando. rápido. Passou não rápido. usa assim todo o tempo do mundo, que era o ideal, né? Foi tão Então, gostoso, né? Tá sendo tão gostoso que negócio. não dá vontade de acabar, né? Bom, mas então, eu queria só fazer uma pergunta final para a Elga. O que você diria, Elga, para encorajar outras pessoas, até outras mulheres, que sabem que têm um talento, percebem que têm um talento, mas que não tem ainda, não teve esse start ainda para essa coragem para colocar em prática, colocar como ação? O que você diria de Eu acho sugestão? que uma boa pergunta, Fabiola. Eu acho que o mais importante nesse processo, várias vezes eu tentei desistir, sabe? Falava, não, isso não vai dar. E acredito que a resposta da editora, bem rápida, que foi o que me deu uma tranquilidade. Eu acho que a gente é muito autocrítica, sabe? A gente faz uma autocrítica muito grande e aí a gente fica naquela ansiedade de, o que é que vão pensar? Eu acho que é você se jogar mesmo. É bem clichê, mas é basicamente isso. Diminuir a autocrítica, que é grande, eu acho, em todas nós, né? A gente foi criada para ser perfeitinha, bonitinha, ter certas condutas, e aí a gente está se mostrando e aparecendo, seja no que for, sabe? Se você quiser ser modelo, pôr um biquíni no seu Instagram, ponha, sabe? Eu acho que é não ser tão autocrítica. Uhum. Ai, Muito legal. Lembrei da questão da síndrome da impostora, né? A gente fica Eu ali se lembrei a boicotando, mesma coisa. Lembrei, Eu fica eu se nem lembrei. falei esse boicotando. nome, mas é basicamente impostor mesmo, de não acreditar, sabe? Olha, assim, eu queria te agradecer demais também, assim, já me adiantando aqui antes do pessoal, e queria só que você falasse um pouquinho sobre o lançamento e convidasse aí, antes da gente, né, encerrar, encerrarmos,
já falasse sobre o lançamento e convidasse os colegas a participarem, como que vai funcionar, enfim. Fica desde já aí meu agradecimento a você, e foi muito legal, muito interessante esse bate-papo, te conhecer melhor, né, e ver esse seu lado, além de profissional, pessoal e escritora, e registrar também que a nossa colega, a doutora Linéia, não esteve hoje aqui conosco no podcast, mas certamente vai assistir a gravação. Ela, infelizmente, não conseguiu participar, mas deixou um beijo aí para você e, enfim, te desejar sucesso. A gente faz sucesso onde quer que a gente se proponha a fazer, né? Nós conseguimos, nós somos Sim. capazes e a gente tem que se exigir menos. Então, muito obrigada, e fale aí sobre o lançamento do seu livro. Sim, gente. Eu tô até com um exemplar aqui, ó. Ele tem a capinha bem nordestina, né? Coelho. E ele vai ser lançado dia 22 de setembro, aqui em Guaratinguetá, onde eu moro. Vai ser o presencial. Depois dessa data, o livro vai estar nos principais marketplaces e também no Kindle. Acho que o Kindle vai dar um acesso bem grande para a maioria das pessoas, assim, né? E aí, estou bem feliz, estou numa editora que tem bastante autores premiados, que já bateram na trave do Jabuti. Então, assim, estou bem feliz mesmo com dessa obra ter sido aceita por uma editora tão renomada para autores iniciantes, que é o que eles estão buscando mesmo, né? Principalmente mulheres. Então, eu estou bem feliz. Obrigada, Levanta mais Ai, um que meninas. legal. pouquinho, Estão todas amiga. convidadas. Levanta aí mais o livro. Aí, tá lindo, agora dá para ver. Estão todas convidadas. Quem quiser vir no presencial vai ser muito bom. Legal. E se tiver a oportunidade de lançar, depois eu relançar em Brasília ou algum congresso, a gente, a gente vai. Ótimo. Muito bom. Ai, que legal. Em me despedir, dizer que foi uma honra, foi incrível, foi um prazer enorme, assim, orgulho mesmo, né? Para mim E também, viu, Elga? Adorei o bate-papo. Quero ver se a gente conversa pessoalmente também. Eu adoro trocar figurinhas por livros, assim, também. E deixar aí para te dar uma palavra final para os colegas, né? Um Eu vi que beijão. você gosta aí de livros, dá para ver. Gente, foi um prazer muito grande encontrar vocês, umas pessoas assim, colegas minhas que eu não conhecia direito. A Fabíola, que eu vi esses dias, fez 41 anos, e aí eu me pergunto como você consegue, né? São as mesmas perguntas que a gente tem, e você é um baluarte para a gente, né? Poxa, trabalhar tantos anos, conciliar a vida com família. A Melissa também, uma menina super vice-presidente da Divocef, a Maria Rosa, participando da Divocef. Eu não sei como é que vocês conseguem, mas é a mesma pergunta que paira, acho que para todos nós, né? Foi um prazer estar nesse segundo podcast. Vocês levem adiante esse trabalho para a gente conhecer também as nossas outras colegas, que eu tenho certeza que tem muita, muita mulher fazendo muita coisa. Isso mesmo. isso mesmo. Tem Só, mesmo, gente. ah, Pode falar, Fabíola, desculpa. só finalizar meu minutinho para aproveitar, né? Convidar todos os nossos telespectadores e telespectadoras para acompanhar a nossa live. Vai ser a nossa primeira live, dia 10 de outubro, né, da Comissão de Mulheres Advogadas da Caixa, e falando sobre a liderança feminina com a nossa também colega Carolina Jatobá. Vai ser muito legal. E vai ter uma grande surpresa. Se você responder o nosso questionário, olha que legal, vai ser um questionário. Participar do sorteio. Vão participar do sorteio. Vai ser um questionário que cada uma vai receber. Eu tenho certeza que todas vão responder, porque vão participar de um sorteio. Tenho certeza que com esse grande, Incentivo. nós vamos obter o maior sucesso nesse nosso questionário. É isso E aí. vocês, hein, na live, não percam.
10 de outubro, 20 horas, com a nossa associada e membro da Comissão da Mulher, doutora Carolina Jatobá, sobre liderança feminina. Vai ser o primeiro evento da Comissão da Mulher Advogada, então a gente conta aí com a presença de todo mundo. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Obrigada Tchau. mais uma Obrigada. vez. Tchau. Beijo, Elga. Tchau. Tchau.